Nessa videoaula, nós vamos dar continuidade à discussão sobre o texto Trajetória da Educação do Negro no Brasil, Movimento Negro e Políticas Públicas, das autoras Cristiane Ayodele e Renísia Felice. Então, na videoaula anterior, nós passamos aqui pelas primeiras sessões do texto. Deixei antes este vídeo para vocês assistirem, que já traz aí um pouquinho sobre alguns marcos temporais do movimento negro, né, no sentido dos tensionamentos em reivindicação de políticas públicas para a população negra, que esse é um tema, né, aqui desse texto, em que as autoras vão traçar aí esse panorama histórico, né, trazendo alguns marcos. Essa é a grande questão aqui para elas, né, antes de chegar nessas leis, né, que nós conhecemos como o artigo 26A da LDB, que foi alterado, né, pelas leis 10.639 e 11.645, as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, para o ensino de história cultural brasileira africana. Todo um processo, né, aconteceu até chegar, né, nesses documentos. Esses documentos são documentos que nós vamos estudar também, mas antes é preciso a gente reconhecer, né, esses marcos. Então, elas vão argumentar, né, e dizer que a questão racial negra não se inicia com o tráfico negreiro, e elas vão registrar que a resistência negra, né, ela se dá desde o período da colonização, né, então ainda no momento em que as pessoas negras escravizadas estavam nessa condição, já existia um movimento de resistência. E aí ela traz aqui alguns conceitos de movimento negro e adotam, né, o conceito que reúne, né, todas as várias ações de resistência contra a escravidão, compromissadas com a afirmação e o resguardo da identidade e cultura negra. E aí, ao longo do texto, elas utilizam essa abreviação, né, MN. Então, nós seguiremos daqui, que é quando elas começam aí, né, a falar sobre essa resistência negra no Brasil, que se dá, né, desde o período dos quilombos, né. Então, há uma ideia distorcida de que a escravidão dos povos africanos se deu em tão larga escala e durante tanto tempo devido a uma suposta passividade, né, desses povos, ou falta de engenho, falta de inteligência desses grupos. E aí, isso também é uma narrativa, né, que foi construída de forma a colocar, né, essas pessoas, os povos negros escravizados, como inferiores, como imbecis, né, não sem inteligência, e aí por isso, né, justificar essa exploração. Mas existe uma outra ideia, né, uma outra narrativa que mostra o contrário de tudo isso. Os quilombos são esse exemplo, né, de que esses povos, se eles tinham, né, uma forma de resistência, e os quilombos eles se materializaram e se materializam nesse sentido até hoje. E aí elas vão destacar, né, a dinâmica de organização e atuação coletiva dessas pessoas, né, dentro dos quilombos, e também dos descendentes, né, dos quilombos, dos quilombolas, para superar aí as desigualdades raciais, superando esses abismos, né, colocados na sociedade pela via da escravidão, do racismo. E aí elas destacam a influência desses quilombos
para a nossa cultura afro-brasileira, né? Os aquilombamentos representaram no passado e ainda representam esse espaço de agregação étnico-cultural que, ao remontar elementos das culturas africanas no Brasil, deram origem a uma cultura negra peculiar. As expectativas de um futuro digno para a população negra estão relacionadas ao conhecimento dessas raízes, né? Dessas bases ancestrais. É preciso conhecer o nosso passado, desconstruir as imagens distorcidas sobre o negro para projetar futuro. Então, a importância, né, de destacar mesmo essa forma de organização que foi muito importante para a existência, né, dos povos negros no Brasil. Então, essa resistência negra, ela existiu e existe até hoje, né? Então, não tem que se falar em passividade ou falta de engenho, falta de inteligência desses grupos. Aí elas vão falar sobre esse pós-abolição, né? A exploração da população negra, ela ainda seguiu após a abolição da escravatura. Ao contrário, essa lógica, né, de escravização fundamentou a estruturação da sociedade brasileira em processo de modernização, sempre sustentada pela exploração do negro. Então, ainda que a escravização tenha sido abolida, essa exploração ela se mantém, né? Então, refazer esse percurso histórico, né, com novos olhares, nos possibilita uma outra compreensão mais ajustada das origens e dos sentidos de problemas estruturais, né, que nós enfrentamos hoje no nosso país, raciais, econômicos, em meio a outros, que envolvem também a educação da população negra na atualidade. Então, como é que a gente pode pensar a educação, né, da população negra? Como que as elites tentaram equacionar o problema da instrução das camadas populares? Então, a gente tem aí uma ruptura com a escravização, mas tem uma manutenção da exploração desses ex-escravizados, né? E a educação, a instrução, né, desses povos também perpassa aí uma forma de perpetuar as desigualdades raciais. Então, depois que a escravização é abolida, que tipos de ações o Estado brasileiro desenvolveu para responder às demandas, né, dos sujeitos negros e negras frente ao processo de abolição da escravatura? Então, a gente tem registros, né, outras histórias que vão mostrar que esse processo aí envolve todo um projeto mesmo de manutenção da exploração. Então, a educação dos negros e negras, que antes era uma interdição no período escravagista, passava a ser uma necessidade complementar no processo de modernização do país, ainda que houvesse uma política de captação da imigração europeia que visava embranquecer a população brasileira. Então, nós vimos lá, né, no texto da Aparecida Bento sobre esse processo do embranquecimento. Então, pós-abolição da escravidão, o país passa por um processo de modernização e se justificava, né, a imigração de europeus como forma de receber pessoas mais qualificadas para trabalhar, né, nesse processo de modernização. Mas a gente sabe que as coisas não foram tão simples assim, né? Existia um processo também um projeto, né, de embranquecimento e um projeto de eliminação mesmo da população negra, né? Então, não há uma política de educação para a população negra nesse período, de forma que ela
consiga superar as desigualdades, né, e sair dessa condição de exploração no período da escravidão. Então, o objetivo é fazer essa higienização mesmo da população, né? E aí nós temos uma movimentação, né, da população negra em torno disso, né? Há aí no período das discussões aí sobre a necessidade de educar os nascidos livres com a lei do ventre livre, mas toda essa discussão gira em torno de desobrigar os senhores, né, de escravos com essa educação dessas pessoas, dessas crianças negras livres, né? Então, lá na lei do ventre livre, por exemplo, né, as autoras destacam: os ditos filhos menores ficarão em poder e sob a autoridade dos senhores de suas mães, os quais terão a obrigação de criá-los e tratá-los até a idade de 8 anos completos. Chegando o filho da escrava a essa idade, o senhor da mãe terá a opção ou de receber do Estado a indenização de 600, eu não sei a moeda, né, aqui, ou de utilizar-se dos serviços do menor até a idade de 21 anos completos. No primeiro caso, o governo receberá o menor e lhe dará destino, em conformidade com a presente lei. Então, são pessoas que nascem livres, né, esses filhos, né, das escravas nascem livres, mas eles não estão totalmente livres de fato, né, eles estão aqui sob a tutela desses senhores, que têm essa obrigação de criar, né, de criar essas crianças até a idade de 8 anos, e aí depois há uma compensação do Estado, há uma indenização do Estado, né, ou uma utilização aí dos serviços desse menor até chegar à idade de 21 anos. Então percebam que aqui não há uma libertação, né, desses novos nascidos. Pós-lei do ventre livre, começou-se a incluir na pauta da agenda nacional a educação dos filhos das mulheres escravizadas nascidas livres, né, elas colocam entre aspas. Mas quem deveria ocupar-se dessa tarefa? Quem competia assegurar-lhes a educação, já que a lei imputava aos donos de escravos o singular dever de criá-los, mas não de educá-los. Então tem essa discussão em torno dessa lei, né? Os senhores escravos cuidavam, né? Criavam essas crianças que nasciam livres, muito entre aspas, mas não é muito específica, né, essa lei quanto à educação dessas crianças. Então, o conteúdo do texto, né, dessa lei, se por um lado outorgava aos senhores a faculdade de seguirem beneficiando-se da exploração dessas pessoas, que é isso que a gente viu ali naquele trechinho, né, que apesar de nascerem livres, carregavam consigo a marca da escravidão, por outro, a formação poderia desembocar em alterações significativas na ordem social, pelo menos favoreceria uma pressão maior sobre o poder estabelecido. Entretanto, a resistência dos senhores de escravos deu lugar a negociações deste grupo com os parlamentares, o que resultou na Lei 2040, de 1871, cujo texto os eximia de qualquer responsabilidade em assegurar a educação das crianças nascidas livres. Então, percebam que nesse processo, né, anterior à abolição da escravidão, mas aí tem aí um movimento para chegar, né, até o rompimento desse modelo, né, de exploração, em que esses senhores conseguem negociar para que sejam eximidos, né, dessa responsabilidade com a educação dessas crianças nascidas livres. Foi nesse contexto, né, de projetos para a modernização do país, que ainda era
baseado, né, numa extrema exploração, que se desenvolveram as primeiras articulações politicamente organizadas visando mobilidade social. Então, nesse contexto aí, né, de organização, né, de planejamento de uma modernização do país, o povo negro, né, tinha consciência dessa necessidade da educação para essa mobilidade social, e eles tomam tomam à frente, né, desse movimento no sentido de se articularem politicamente, o que a gente entende como uma resistência negra, né? Então, muitos teóricos vão considerar que o movimento negro, né, como forma coletiva de organização política, né, de articulação política, visando essa mobilidade social, né, esse combate a essa exploração racial, ainda nesse período aqui pré-abolição da escravidão. Então, apesar de uma omissão muito grande, né, do Estado brasileiro, desde o início, em desenvolver políticas de educação adequadas para a população negra, de forma que condições igualitárias de desenvolvimento dessa população fossem oferecidas, esses grupos eles não ficam numa posição de passividade, de conformidade. E aí as autoras trazem vários exemplos, né, que dá para a gente perceber que há essa movimentação, essa atitude de pressionar, de tensionar, no sentido de exigir que a população negra, né, que as crianças negras recebessem educação. Então, em 1856, então percebam, aqui a gente ainda tinha um regime, né, de escravidão. Grupos de pais e mães negros requereram à corte que seus filhos necessitavam aprender as primeiras letras com perfeição, o que não estavam conseguindo nas demais escolas em razão de práticas discriminatórias, né? Práticas racistas. Aí logo depois, né, a abolição da escravidão, no primeiro ano, a Carta da Comissão de Libertos do Vale da Paraíba é endereçada ao futuro ministro de Justiça, Rui Barbosa, exigindo educação para seus filhos. Então, são movimentos bem pontuais, né, que a gente vê mesmo essa organização coletiva, né, dessas pessoas negras escravizadas e depois ex-escravos, né, fazendo essas exigências de educação. E há registros também, nos primeiros anos de república, de várias organizações negras espalhadas pelo país, representando a resistência político-cultural da população negra. Então, o que as autoras estão chamando a atenção, né, é que esses marcos, eles são apagados na história do Brasil. Então, as narrativas oficiais, né, elas geralmente contam uma história de escravização, né, da população negra, mas coloca essa população negra numa posição de passividade, de falta de intelectualidade, de falta de, que elas chamam aqui de, esqueci o termo que elas colocam, falta de engenho, né? Então, isso é o que é colocado, né, nas narrativas oficiais. E aí elas estão chamando a atenção para esses marcos, né, esses pequenos registros de movimentação coletiva, de forma a tensionar e exigir do Estado políticas muito específicas, né, de desenvolvimento da população negra. E aí, nessas são organizações negras do Brasil,
elas vão fazer esses registros, né, de organizações negras, traçando esse panorama histórico e como elas colocam de forma em que essas organizações são essas articulações políticas, né? Elas fazem esse recorte. Então, no período de transição Brasil-Império para a República, vários coletivos surgiram, né? Então, elas trazem aí a Sociedade Beneficente Cultural Floresta Aurora, em 1872, no Rio Grande do Sul, a Sociedade Progresso da Raça Africana, em 1891, em Santa Catarina, o Clube 13 de Maio dos Homens Pretos, em 1902, em São Paulo, e a Associação Protetora dos Brasileiros Pretos, em 1917, também em São Paulo. Também destaque para associações de mulheres negras, como a Sociedade de Socorros Mútuos, Princesa do Sul, 1908, em Pelotas, a Sociedade Brinco das Princesas, em 1925, em São Paulo. No ano de 1926, cria-se o Centro Cívico Palmares, em São Paulo, que desempenhou um importante papel na formação de lideranças, as quais tomaram lugar posteriormente na direção da Frente Negra Brasileira. Então, a Frente Negra Brasileira significou manifestamente a continuação do Centro Cívico Palmares, renovando e amadurecendo suas ideias. Então, a Frente Negra é bem conhecida, né, dentro desse contexto das organizações negras no país. É uma fundação, um grupo, né, uma organização que foi fundada em 1931, na cidade de São Paulo, e é considerada, né, uma entidade negra muito importante no país, por conta do seu poder de agregação, né? Então, esse poder conferiu ao movimento negro a qualidade de movimento de massa, porque ele tinha, vamos dizer, vários braços, né? Tinha uma capilaridade dentro do país muito grande, formada por delegações, né, como se fossem filiais, e grupos homônimos em diversos estados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Bahia. E aí estima-se que a Frente Negra Brasileira chegou a agregar mais de 20 mil associados. Em 1936, ela se transforma em partido político e pretendia participar dos pleitos eleitorais, concentrando o voto de eleitores negros. Um período que se segue a partir daí, né, dessa atuação da Frente Negra, pode ser compreendido aí como um segundo momento do movimento negro, propriamente dito. Então, tem-se aí um movimento negro que vem do período da colonização, são aquelas articulações mais pontuais, e aí esse segundo momento, um marco, né, por conta dessa mobilização a nível nacional. Então, essa renovação, ela sai, né, das fronteiras regionais, configurando-se uma mobilização de fórum nacional e inseriu reivindicações para a educação da população negra, adquirindo aí mais complexidade, identificando outras necessidades, como, por exemplo, o acesso da população negra ao ensino médio e à universidade. Dos desdobramentos dessas articulações, surge o Teatro Experimental do Negro, sob a orientação de Abdias Nascimento, que é uma grande referência para o movimento negro, criado no Rio de Janeiro em outubro de 1944. As ações do Teatro Experimental do Negro centravam-se em montagem de peças teatrais, incluindo formação de atrizes e atores negras e negros, e na educação de jovens e adultos, a partir da alfabetização em moldes semelhantes ao método Paulo Freire. Então, essa pode ser considerada uma das primeiras iniciativas voltadas para a educação de jovens e adultos no Brasil, que é a chamada EJA, né, que nós conhecemos. As ações empreendidas pelo
teatro experimental do negro tiveram um sentido de empoderamento muito além da escolarização. Então, o trabalho de educação e expressão artística desse projeto tinha, dentre muitos outros objetivos, né, a finalidade de formar atores e atrizes negros e colocá-los em evidência. Então, nesse período, não era comum, né, a presença de artistas negros no teatro. Então, essa era, vamos dizer, a inequívoca finalidade, né, formar esses atores e atrizes negros, para além de outros objetivos também, né, de forma a empoderar as pessoas negras que participavam do projeto. Também a Convenção Nacional do Negro Brasileiro, de 1945 a 46, foi um núcleo de concentração de militantes das diversas regiões do país, que se encontraram previamente em vários estados, para preparar o evento que discutiu as questões raciais sobre a perspectiva nacional. Então, na década de 80, os encontros auxiliaram a consolidar propostas para a inserção da população negra por meio da atuação efetiva do Estado, implementando políticas públicas de caráter afirmativo. Então, perceba, né, esse segundo momento, né, do movimento negro, ele tem mesmo uma complexidade, uma ampliação, né, de atuação, de mobilização. Né? Então, se antes a gente tinha registros ali bem pontuais, locais, de uma movimentação coletiva, né, negra, aqui essas movimentações, essas articulações, elas são a nível nacional. E aí sempre ampliando, né, as exigências, né, colocando, inserindo essa demanda da educação e de políticas de caráter afirmativo. As articulações entre a luta pela democracia e contra a discriminação racial foram muitas. Então, remonta aí de 45, Manifesto de Defesa da Democracia, divulgado pela Associação dos Negros Brasileiros, e no mesmo ano, o Comitê Democrático Afro-Brasileiro, que a princípio somou forças com a UNE, União Nacional dos Estudantes. Em 1946, na cidade do Rio de Janeiro, elaborou-se o Manifesto à Nação Brasileira, que reiterava as reivindicações cidadãs expressas pela associação. Então, aqui a gente tem uma associação de negros brasileiros, né, que tem essa articulação com outras lutas, né, lutas pela democracia, mas que também tinha esse caráter combativo, né, à discriminação racial. Na década de 50, representantes da União dos Homens de Cor, em audiência com o então presidente da República, Getúlio Vargas, apresentaram aí uma série de reivindicações em favor da população negra. Então, esses são momentos, até aqui, né, marcantes dessa trajetória da militância negra que antecedem as ações do Movimento Negro Unificado. Então, como nós vimos, né, na semana passada, o Movimento Negro reúne várias ações, né, coletivas em torno do combate, né, à discriminação racial, ao fortalecimento da identidade e cultura negra. Mas a gente tem diversos segmentos, né, ou organizações, e aí em 78 tem uma organização muito específica, né, e muito bem organizada e complexa, que é o Movimento Negro Unificado. Então, até aqui a gente tem esses momentos marcantes, mas depois a gente inicia essa nova era, né, esse novo período em que as reivindicações são estruturadas, né, por esse movimento coletivo, né, unificado. Então, o MNU, a partir de 1978, vai estruturar essas reivindicações de forma mais ampla no âmbito da educação,
em termos nacionais e revestidas de um discurso mais complexo, pautado por profundas reflexões acerca dos princípios da democracia e seus desdobramentos para a efetiva cidadania dos negros e negras. Então, esse coletivo negro organizado, melhor preparado do ponto de vista formal, né, então era formado por pessoas escolarizadas em nível médio superior, deu um formato mais técnico, mais complexificado, né, às reivindicações da população negra. Então, nessa época, né, torna-se público o Manifesto Nacional do Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, que declara o combate ao racismo nas suas formas e espaços diversos, além de propor o dia 20 de novembro como data de afirmação da consciência negra, consolidado por meio do artigo 79b da LDB de 96, exortando aí os valores e o espírito libertário de Zumbi dos Palmares, em oposição à reificadora celebração oficial do 13 de maio, posteriormente ressignificada pelo próprio movimento negro como dia de reflexão e luta contra a discriminação. Então aqui é um marco, né? Esse manifesto do MNU contra a discriminação racial. E é nesse momento aqui também que a gente tem o dia 20 de novembro consolidado aí como essa data da afirmação da consciência negra, em oposição ao 13 de maio, que é o dia da assinatura lá, né, da abolição da escravatura pela princesa Isabel, mas é uma data que é totalmente romantizada, né, vamos colocar assim. Então, o movimento negro não reconhece esse dia como um dia de consciência negra, de libertação, né, dado que a população negra ainda seguiu explorada pós esse período, né? Então, esse dia é colocado muito mais como um dia de reflexão e luta contra a discriminação racial. Então, o MNU continha, né, em seu interior diferentes vertentes e percepções dos coletivos negros chamados a compor essa fase mais articulada politicamente da luta negra no Brasil, em meio ao regime militar, né, principalmente. Entre elas, uma vertente socialista, marxista com orientação trotskista. Esse grupo, que influenciou vários ativistas na nova fase do movimento negro, fundava sua ação na concepção de que a luta antirracista deveria ser articulada com a luta revolucionária anticapitalista. Então, essa é uma vertente também aqui dentro dos coletivos negros, né, do movimento negro unificado. Segundo essa visão, né, o capitalismo é um sistema que se alimenta e se beneficia do racismo, né? Então, não faz sentido reivindicar uma luta antirracista se ela também não for capitalista. Portanto, a derrubada do capitalismo seria imprescindível para a construção de uma sociedade igualitária a partir da superação do racismo. Considerava-se assim a intersecção entre raça e classe, com o objetivo de fortalecer o poder político do movimento. E aí o movimento negro unificado adotou a proposta de unificar a luta de todos os grupos e organizações antirracistas em escala nacional, além de coordenar a luta do negro com a das demais categorias sociais oprimidas, em especial operários e mulheres. Então, na década de 90, os esforços do MNU foram dedicados ao diagnóstico e denúncia do racismo nos diversos âmbitos do meio escolar, desconstruindo o racismo revelado nas imagens e conteúdos veiculados em diferentes materiais didáticos e instrucionais, inclusive instrucionais e institucionais, produzidos e aprovados pelo MEC. Então, esse movimento aqui, né, do MNU nesse período é muito importante no sentido de denunciar e apontar, né, os discursos de racismo presentes nos materiais didáticos, materiais educacionais. Em 1982, né, antes disso,
impactos das discussões também do MNU, como a Conferência Brasileira de Educação, realizada em Belo Horizonte, em que o Movimento Negro Unificado vai debater essa discriminação racial praticada nos sistemas de ensino, referendando a necessidade de reforma sistemática e profunda dos currículos. Então percebam, há um movimento que aos pouquinhos vai tensionando e apontando os problemas, denunciando o racismo no sistema de ensino, nas práticas educacionais, nos materiais didáticos. Em 87, a Fundação de Assistência do Estudante, em colaboração com a diretoria do Programa Nacional do Livro Didático, convida representantes de organizações negras para formar parte dessas comissões de avaliação dos livros didáticos em circulação. E aí o movimento negro passou a se afirmar como sujeito coletivo de representação política. Então a gente percebe o movimento negro como sujeito coletivo convidado a participar de algumas instâncias, Então aqui no Programa Nacional do Livro Didático, na Conferência Brasileira de Educação, na avaliação dos materiais didáticos produzidos e aprovados pelo MEC, e também na elaboração da Constituição Federal de 1988. O Encontro Estadual Negro e a Constituinte, realizado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, por exemplo, foi um dos momentos em que, juntamente com a Convenção Nacional, o movimento negro participa, Então, a partir dessa convenção, elaborou-se um documento que reivindicava a maior participação negra nas esferas de decisão política e propunha a sua atuação junto à Assembleia Nacional Constituinte. Em resposta, a Assembleia definiu a representação do movimento negro dentro da subcomissão de negros, populações indígenas, pessoas deficientes e minorias. E aí, por meio dessa comissão, o movimento negro faz diversas reivindicações, no sentido da diluição de uma concepção de unidade cultural e de igualdade racial. Então, eles propuseram que o texto constituinte expressasse um compromisso incondicional da educação com o combate ao racismo e a todas as formas de discriminação correlatas, enfatizando a necessidade de valorização e respeito à diversidade e de resgate da identidade étnico-racial para a consolidação de uma sociedade multirracial e pluricultural. Então, se a gente resgatar lá o texto da Maria Aparecida, esse projeto de formação de uma sociedade, de uma identidade nacional brasileira, perpassava esse embranquecimento da população e uma concepção de uma unidade, cultural, de uma igualdade racial, Mas o movimento negro aqui reivindica no texto a necessidade de reconhecer uma diversidade e não uma unidade, Então, de forma que se consolidasse, uma sociedade multirracial e pluricultural horizontalizada, Então, em busca aí dessa quebra, das hierarquizações. Essa subcomissão defendeu também a obrigatoriedade do ensino de história e cultura das populações negras nas escolas como forma de afirmação identitária. Então, percebam, essa proposta de obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira, ela vem desse período aqui anterior à elaboração da Constituição Federal de 1988. Então, só para a gente entender que é processo mesmo, Então, o que a gente conhece de lei hoje como a obrigatoriedade, que está lá na LDB de ensino
da história e cultura afro-brasileira não apareceu do nada. E ainda aqui nesse período, né, da Assembleia Constituinte, essas propostas elas são aceitas, mas depois elas são retiradas sob a justificativa de que essas particularidades deveriam ser tratadas na LDB, na Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional, que era uma legislação específica, né? Então, como é difícil, né? Tem aí essa reivindicação nesse período, acham que é importante, aceitam as propostas, mas depois retiram essas propostas do texto, falam que não é aqui o lugar, né, na Constituição, mas lá na LDB. Mas aí as autoras registram, né? A gente sabe que lá em 1996, isso também não compôs o texto, né? Não compôs a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E aí a gente só vai conseguir isso mais à frente, né, com a Lei 10.639, que vai alterar o artigo 26A dessa LDB. E aí elas registram, né, ainda que aconteçam essas recusas, né, pós Constituição Federal e pós LDB de 96, o movimento negro seguiu atuante. Em 95, a gente tem a Marcha Zumbi dos Palmares, contra o racismo, pela cidadania e a vida. Então, aqui um exemplo, né, de atuação do movimento negro que segue. Então, é uma marcha muito grande. No vídeo que nós vimos, né, na semana passada, eles evidenciam aqui esse período. Então, cerca de 1.000 ativistas de diversas partes do país reuniram-se em frente ao Congresso Nacional. Integrantes da Executiva Nacional da Marcha Zumbi dos Palmares foram recebidos pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, no Palácio do Planalto. Nesse encontro, foi entregue ao presidente o Programa de Superação do Racismo e da Desigualdade Racial, que reunia propostas para educação, democratização da informação, cultura e comunicação, mercado de trabalho, saúde, religião, propriedade de terra e combate à violência. E aí essa marca teve um impacto muito grande, né? A mobilização ganhou um formato mais organizado, estendendo-se às pré-conferências realizadas para a terceira Conferência Mundial contra a Discriminação, né, contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e a Intolerância Correlata, realizada em Durban. Então, a importância, né, do movimento, a importância do tensionamento do movimento negro, né, da organização coletiva. 95, essa marcha foi muito importante, e depois, pensando no combate ao racismo no âmbito internacional, a gente tem essa conferência em Durban, que é também um marco muito importante, né, e isso nem sempre é contado, né, a gente nem fica sabendo desses marcos. Então, essa conferência que também foi destacada, né, lá no vídeo que eu deixei para vocês, aconteceu em 2001, e nessa conferência o Estado brasileiro teve o maior número de participantes. Então, várias, né, delegações, vários coletivos, vários grupos compunham essa comissão. Então, uma dezena de organizações de mulheres negras do país, a ONG Crioula do Rio de Janeiro, o GLE10, que é o Instituto da Mulher Negra de São Paulo, o coletivo Maria Mulher do Rio Grande do Sul, todos eles aí todas essas organizações participaram dessa conferência. E aí as autoras dão um destaque para o movimento de mulheres negras, né? Então, falando da importância do movimento negro como um todo, mas elas vão destacar as mulheres negras desde, né, esse período aí da década de 40, atuando no Teatro Experimental do Negro, né? A maioria das pessoas que compunham e atuavam nesse projeto eram trabalhadoras domésticas e diaristas, mulheres que atuavam, né, como atrizes em peças de teatro, como debatedoras nos encontros e na própria organização da entidade. Elas destacam também
Associação de Empregadas Domésticas e o Conselho Nacional das Mulheres Negras como organizações que resultaram aí dessa experiência com o teatro experimental do negro, e esses coletivos sinalizaram aí importantes elaborações que seriam retomadas, né, pelo movimento das mulheres negras dos anos 80. A razão de existir um movimento específico de mulheres negras se explica, a grosso modo, pela constatação delas próprias de que tanto o movimento de mulheres como o movimento negro não alcançam determinadas especificidades desse coletivo feminino. Então, isso quer dizer que, dentro do movimento feminista, por exemplo, as mulheres negras não encontram eco, né? Elas sofrem racismo dentro do movimento feminista branco, né? Do movimento de mulheres. E dentro do movimento negro, né? Entre pares negros, as mulheres enfrentam, né? O machismo. E aí, por conta dessa consciência, né, de uma necessidade de reconstruções específicas do que é ser mulher na sociedade brasileira, atendendo a um ideário coletivo livre, né, da tripla marginalização racial, de gênero, de classe, aqui grande parte, né, desse grupo tem sido submetido, tem desencadeado uma postura de combatividade, né, de organização coletiva dentro das suas especificidades enquanto mulheres e mulheres negras, né? Além das reivindicações tradicionais do movimento negro, o movimento de mulheres lançou os seus olhares, né? O olhar feminino para várias questões, como reivindicações de creches, né? Então, o movimento negro falava sobre várias reivindicações, mas não pensava por esse outro lado da questão da mulher, né? Então, as mulheres negras precisam de creches para deixar as suas crianças, redefinição das percepções sobre as figuras das intelectuais e das professoras negras, né? Quais são as referências de mulheres negras intelectuais, fortalecimento da consciência de si como mulher negra, e aí como fonte, né, de conhecimento sobre o sentido do feminino no ideário brasileiro de matriz africana, pensando aí um matriarcado. E, por fim, eu destaco algumas intelectuais negras muito importantes no nosso cenário nacional brasileiro. Sugiro muito, né, que vocês busquem textos dessas intelectuais. A Lélia Gonzalez, historiadora e filósofa, com formação em comunicação, antropologia, sociologia, psicanálise, ativista, uma das fundadoras do MNU. Luísa Bairros, socióloga e ex-ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, em 2011. A Nilma Lino Gomes, que é uma das autoras que nós lemos, né, aqui no nosso curso, antropóloga e ex-presidente da ABPN. Sueli Carneiro, filósofa intelectual, integrante do Conselho Nacional da Condição Feminina, fundadora do GELEDES, que é uma das organizações que são mencionadas aqui, né, que participaram da Conferência de Durban. Foi a primeira, né, organização negra e feminista negra, né, independente de São Paulo. A Jurema Werneck, médica, intelectual e ativista negra, fundadora da ONG Crioula, também uma ONG que participou, que foi citada aqui no texto, né, participou da Conferência de Durban, diretora executiva da Anistia Internacional no Brasil. E todas elas, entre outras, representam para o conjunto das mulheres negras a possibilidade de romper com as barreiras da exclusão, composta por elementos ligados à raça, classe e ou gênero. E aqui a fotinha delas, né? A Lélia, a Luísa Bairros, a Nilma Lino, a Sueli Carneiro, a Jurema Werneck. Então, nessa videoaula a gente finaliza esse recorte histórico, esse panorama histórico, né, que eu quis enfocar e trazer para vocês. Na semana seguinte, aí nós vamos chegar aos documentos, né, que são citados aqui no texto da Renísia, né, e de forma que vocês conheçam esses textos, né, esses documentos
que orientam, né, algumas práticas que estarão, né, presentes, que estão presentes na prática docente, né? Então, nós vamos estudar a LDB, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em especial o artigo 26A, que fala sobre essa obrigatoriedade do ensino de História e Cultura afro-brasileira e indígena. Nós vamos estudar as diretrizes curriculares que orientam aí, né, esse ensino. Nós vamos estudar o Estatuto da Igualdade Racial e também a Lei de Cotas, né, a famosa Lei de Cotas, vamos passar por ela também. Entre outros documentos, né, mas principalmente com enfoque para a educação, que é o nosso objetivo aqui da disciplina. Até breve.